Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos retornando a esta congregação e desta vez na segunda convenção das Assembleias de Deus, Ministério Nova Aliança. Em reuniões como essa, que aquele pastor que fala o ano inteiro se senta para ouvir, né? Em reuniões como essa, que aquele que ministra, aqui ele é ministrado. E é perfeitamente positivo. Os educadores, eles têm um jargão, pastor Fábio, que diz que quem nunca se sentou para aprender, não é digno de se levantar para ensinar. Todos esses aqui que falaram e que irão falar, um dia eu tenho certeza que ele se sentou para aprender. Eu quero dizer que numa reunião como essa, o assunto é voltado para obreiros, né? Para pessoas que lidam no ministério, e às vezes a gente toca em feridas que às vezes não faz bem para o ego de ninguém, mas que faz bem para a vida espiritual. Eu quero agradecer ao pastor Fábio pelo convite, a pastora Keila, os demais obreiros, né? Os meus amigos aqui, pastor Fábio, eu estou no meio de amigos. O João Vitor até me apertou aqui, dizendo que era aluno meu. Ele estudou com a gente do passado, hoje eu era quem precisaria estar aprendendo com ele. O João Vitor, o Joel, o Aleandro. Eu sempre vou na igreja que o Aleandro pastoreia. Esses dias ele se aventurou em ensinar o Apocalipse versículo por versículo e me colocou no meio da brincadeira, né? E eu andei lá comentando alguns capítulos de Apocalipse, né? Sem mais delongas, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 14, 15 e 16. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16. João Vitor, abra aqui para mim, por favor. Todos encontraram? Traz essas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveita, senão para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Vamos repetir o versículo 15, todos. Procura aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Podeis assentar. Se a direção desta congregação, na pessoa do pastor Fábio, nos exigisse um tema como condição sine qua non, como condição indispensável para ministrar nesta manhã, eu daria. E eu daria o seguinte tema: as características do obreiro aprovado. O perfil do obreiro aprovado. Pois bem, vamos dar uma volta no túnel do tempo. No tempo e as circunstâncias em que essa carta foi escrita. O ano era 66. O império em supremacia era o Império Romano. Nero, o badalado Nero, era quem ocupava o trono. Confessar a Jesus Cristo publicamente
era sinônimo de colocar a sua cabeça a prêmio. Nessa altura da história, a igreja era perseguida, muitos eram presos, torturados e alguns até mortos. Nessa altura do campeonato, como diz o barco, o mundo lá fora, João Batista já havia sido decapitado. Jesus já tinha passado pelo Calvário. Estevão já tinha sido martirizado. Mais da metade dos apóstolos de Cristo eram mortos. Roma tinha sido incendiada por Nero, no incêndio que duraria 7 noites e 6 dias, e tinha sido atribuído aos cristãos. Era o fim do ministério do maior evangelista que já existiu nessa terra, abaixo de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo. Paulo se converteu por volta do ano 34, começo do ano 35, pois no Novo Testamento conseguimos ser mais preciso nas datas. No ano 36, Paulo foi apresentado aos apóstolos. No ano 38, Barnabé o levou consigo para Antioquia. No ano 45, eles fizeram a primeira viagem missionária junto. No ano 51, Paulo escreve a primeira das suas 13 cartas e, cronologicamente falando, o primeiro escrito do Novo Testamento, que é a 1 Tessalonicense. No ano 61, Paulo chega preso em Roma, na primeira prisão sua, e ali fica 2 anos preso numa prisão domiciliar. Tinha uma certa liberdade. Quando precisava fazer uma visita, um soldado romano acorrentava e seguia ele. Nessa primeira prisão, Paulo escreve 4 cartas, chamadas Cartas do Cativeiro. No ano 63, Paulo é solto, visita algumas igrejas em solo europeu. No ano 65, ele escreve a primeira carta a Timóteo da Macedônia. No ano 66, Paulo volta para a prisão e desta vez para nunca mais sair com vida. Na primeira prisão, Paulo tinha algumas regalias, como eu falei. Tinha projetos de visitar outras cidades europeias. Nessa segunda prisão, Paulo está preso numa masmorra gelada, incomunicável. Enquanto que na primeira prisão, Paulo fazia projetos a longo prazo, nessa prisão ele diz, como foi mencionado agora há pouco, em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a batalha, mas guardei a fé. Paulo estava dizendo com todas as letras, o meu ministério acabou. Certo que a sua execução era questão de dias e hora, porque o Espírito Santo lhe revelava. Paulo escreve esta carta, eu não a chamo de carta. Paulo escreve esta epístola, também não chamo de epístola. Poderia chamar de livro, mas me recuso a chamar. Eu chamo 2 Timóteo de manual de sobrevivência do obreiro cristão. Com 4 capítulos e 83 versículos, Paulo transmite a experiência de um poderoso ministério que chegava ao fim. Há uma jovem promessa, Timóteo, que começava a despontar. Ensina como um discípulo ensina para o mestre ensina para o discípulo. Ensina como um pai ensina ao seu filho. Fala dos perigos, das nuances e armadilha do ministério, mas na metade da carta, Paulo bate o martelo. E você, Timóteo, procure apresentar-te a Deus, aprovado,
como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que manejar no grego é cortar em ciclo, e que maneje bem a palavra da verdade. Mas evite falatórios profanos. Paulo estava falando uma coisa muito óbvia, que o obreiro que não maneja bem Bíblia, é inevitável que ele venha cair dos falatórios profanos. 20 séculos depois, o mesmo Deus de Paulo me coloca aqui nesta manhã, diante de uma convenção de ministros, e coloca no meu coração a trazer o mesmo assunto em pauta. Procurem se apresentar diante de Deus, aprovados, como obreiros que não têm de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Mas, irmão Francisco, esse conselho para os dias de Paulo era útil, mas seria necessário em pleno século 21? Não sei, nós veremos, vamos descobrir. A igreja hoje não tem muitos obreiros. As convenções estão ordenando centenas de obreiros. Há poucos dias atrás, esse foi ordenado a evangelista na Conamade, ali na Fama. Centenas de pessoas são ordenadas a obreiros. Tem igreja que tem mais pastor do que ovelha. Eu não estou aqui para fazer média que eu diga, eu não sou popular. Tem igreja que tem mais pastor do que ovelha. Olhando por esse prisma, não seria necessário eu estar falando aqui nesta manhã esse assunto. Só que quando eu olho para o texto, eu vejo que Paulo descreve bem o perfil de obreiro que ele espera ver em Timóteo. Paulo aqui não está cobrando de Timóteo ser obreiro por ser. Paulo é preciso, Paulo é cirúrgico, Paulo é categórico, quando ele almeja o perfil de obreiro que ele espera ver na pessoa de Timóteo. Aprovado, que não tem de que se envergonhar, maneja a Bíblia, controla a língua, evita falatórios. E aí, se você me perguntar, olhando por esse prisma, se seria necessário estar aqui nesta manhã falando esta palavra, eu lhe diria que sim. A igreja tem muitos obreiros, mas poucos se dão pela obra. Tem muita gente querendo viver da obra, mas poucos estão dispostos a dar a vida pela obra que sustenta ele. Tem muita credencial no bolso de obreiro infrutífero, mas falta quem tenha crédito com Deus. Tem muitos contatos terrenos, mas falta contato com o céu. E aí é lógico que você está me perguntando, professor, quais as características de um obreiro aprovado pela sua família, aprovado pelo ministério, mas principalmente aprovado por Deus? Olhe para cá. Eu começo dizendo para você que um obreiro deste quilate não nasce do dia para a noite. Não nasce do dia para a noite. Esses aí que vieram da droga, estavam fumando maconha, com 2 meses alugaram uma salinha, eles não atingem este requisito. Moldar um obreiro deste quilate demora tempo. Mas também não podemos avaliar a grandeza de um obreiro pelos anos de fé que ele tem. Tem obreiro,
pastor Aleandro, com 30, 40 anos de ministério e continua menino. Fecha os olhos e abre a Bíblia para Deus falar com ele. Manda descer para o banco. Não pode ocupar o púlpito. Não se pode avaliar a grandeza de um obreiro pelo cargo que ele ocupa na igreja. Ministério hoje virou coisa herdada. É o presidente e sai, o filho dele assume, depois o neto. Não se olha mais a vocação. Não se pode avaliar a grandeza de um obreiro pela sua formação acadêmica. Não se pode avaliar a nobreza de um obreiro pela sua formação teológica. Não se pode avaliar a nobreza de um obreiro pelo terno que ele veste, pelo carro que ele anda, pela casa que ele mora, ou por aquilo que ele diz por aí que ele é. Aprenda uma coisa: aqueles que têm boca de servo nem sempre possuem o coração de servo. Boca e coração nem sempre andaram em sintonia, e Jesus reconheceu isso. Mais tarde eu estou passando a bola para você, e de noite eu quero ver você prosseguir. Jesus, ele reconheceu isso. Ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, pregador, quais as características de um obreiro aprovado? Primeira característica, quem quiser anotar, anote. O Aleandro gosta quando eu estou pregando, tá? Os romanos diziam: verba volante, scripta maneta. As palavras voam, mas os escritos permanecem. Qual é a primeira característica do obreiro aprovado? Todo obreiro aprovado, sem exceção, ele experimentou o novo nascimento. Foi condição que Jesus exigiu de Nicodemos. É o mínimo que se espera de alguém que vai exercer o ministério. O mínimo que se espera é que seja um crente, pastor Cálido. Que seja um crente. Não se pode pensar nas igrejas de vocês de apresentar alguém ao ministério sem este requisito: novo nascimento. Pregador, mas ninguém tem bola de cristal. Como é que eu vou saber? Pelos frutos. Pelos frutos. Infelizmente, esse critério vem sendo deixado de lado. Estão levando pessoas às águas batismais sem passar pelo processo de regeneração. Entra na água um ímpio seco, sai um ímpio molhado. Pessoas estão sendo apresentadas ao diaconato, ao presbitério, sem passar por este requisito. Pessoas estão ocupando posições importantíssimas dentro da igreja, Joel, sem ter experimentado o novo nascimento. Outros estão com o cajado na mão, sem saber o que é regeneração. Você pensa que eu estou com brincadeira? Há 8 anos atrás eu participei de uma palestra para obreiros na igreja que esse jovem frequenta agora, lá no Boa Vista. E o ministrante era um ex-presidente de campo em Brasília. E ele abordava exatamente o perigo de levar pessoas inconversas ao ministério. Ele disse que ficava na sede lá na Baleia e tinha as congregações adjacentes, mas tinha uma congregação no entorno que era problema. Nenhum pastor parava lá, portanto, nenhum pastor queria ir para lá, e o problema eram os obreiros não regenerados. E um dia ele marcou uma reunião de urgência e disse: se não houver uma solução, temos que vender a propriedade. Não é bonito, mas ninguém quer ir para lá. E disse que um dos vices dele disse: pastor,
eu irei com uma condição. Ele pensou que ele estava falando de condição financeira, mas não. Quando ele perguntou qual era a condição, ele disse: o senhor me der carta branca para eu trabalhar lá. Ele disse: está abençoado. Disse que era o homem mais qualificado que ele tinha na retaguarda. Disse que era um dos mais experientes que ele tinha. E disse que o obreiro foi para lá e ele disse que ficou acompanhando de longe para ver o resultado. O obreiro chegou lá em meados de agosto e ficou calado, só distribuindo oportunidade até o fim do mês, onde tinha a reunião de obreiros que precedia a ceia, só observando a carnalidade daqueles obreiros. E na reunião de obreiro era a primeira vez que ele ia pegar o microfone para ensinar. E os obreiros tudo curioso para conhecer o ensino do novo pastor. E quando ele começou a reunião, disse que tinha assuntos para tratar, disse: mas vamos fazer uma exposição da palavra de Deus. E abriu a Bíblia em João 3. Jesus instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. E ali ele começou a falar sobre a necessidade do novo nascimento, as evidências de alguém regenerado, e daí por diante, quando terminou a reunião, os obreiros caíram de pau falando dele por trás. Que pastorzinho feito a facão, que pastorzinho despreparado, isso aqui era um assunto para tratar com um novo convertido. Na segunda reunião de obreiro, lá estava o pastor com o mesmo assunto em pauta. Fez a leitura e disse: vamos falar sobre o novo nascimento. Aí não, os obreiros não suportaram. Quando foi na terceira reunião de obreiro, os obreiros estavam em peso esperando ele. E aí o pastor disse: irmãos, nós temos muito assunto a tratar, mas abram as vossas Bíblias onde? Em João 3. Eu quero falar sobre o novo nascimento. Aí os obreiros se levantaram. Um evangelista ergueu a mão e disse: pastor, o senhor não conhece outro lugar na Bíblia, não? O senhor não sabe pregar em outro lugar na Bíblia, não? O senhor não vai pregar em outro lugar na Bíblia, não? Isso aí é ensino de pastor barriga verde. E aí os obreiros se levantaram e ele calmamente ouviu cada um. Quando se calaram, ele começou a responder. Disse: não, eu não conheço outro lugar na Bíblia. Eu não sei pregar em outro lugar na Bíblia. Eu não irei pregar em outro lugar na Bíblia enquanto vocês não tiverem nascido de novo. No dia que eu ver fruto de almas regeneradas aqui dentro, eu mudarei o meu discurso. Mas por enquanto necessário vos é nascer de novo. Olha aqui para cima. Quantos pastores hoje, por não ter um discernimento desse, estão quebrando a cabeça com obreiros inconversos? Pastores que se perguntam: meu Deus, por que meu ministério não cresce? Por que meus obreiros não dão fruto? Eu ensino, eu trago pessoas de fora para ensinar, eu ensino à luz da Bíblia, eu ensino com meu testemunho, mas esse obreiro continua sempre menino, infrutífero. Ei, pastor, às vezes o problema é mais grave. Às vezes ele ainda está precisando é nascer. Se ele não nasceu, como poderá crescer? Você pode prever o crescimento de um bebê que não veio ao mundo? Olhe para cá. O grão, quando o semeador lança ele, que ele entra em contato com o solo, ele passa por 4 estágios até o agricultor poder esperar um fruto dele. Primeiro ele morre, é ou não é? Primeiro ele morre, depois ele nasce. E se ele não morreu, ele não vai nascer. Depois ele cresce. Ele atinge a estatura, só então pode esperar fruto dele.
Assim acontece quando a palavra de Deus entra no coração de um pecador penitente. Primeiro mata. Eu estou falando aqui para um monte de defuntos. Vocês mulheres podem ficar tranquilas. Quando eles veem uma mulher bonita na rua, nenhum deles cobiça. Assim a palavra de Deus, quando ela entra em contato com o coração do pecador penitente, primeiro mata. Depois ele nasce. Depois ele cresce. Só então você pode esperar fruto dele. Se ele não morreu para o mundo, pastor Khalid, ele não irá nascer para Cristo. E se ele não nasceu para Cristo, pastor Leandro, ele não poderá crescer. E se ele não atingiu maturidade, você não pode esperar fruto dele. Alguém aqui já morreu para o mundo? Pregador, quais as características de alguém que está morto? Olhe para cá. Primeira característica, quem está morto? Quem está morto não reage a assédio do sexo oposto. Alguns anos atrás, em 2014, eu ministrei um culto fúnebre do engenheiro top aqui. Nós tínhamos sido colega em escola dominical e a família falou para eu ministrar a palavra no culto fúnebre dele. Era um dos idealizadores do estado da Copa, lá em Cuiabá. E nesse velório eu nunca vi tanta mulher bem vestida na minha vida. As colegas dele de faculdade, de engenharia, funcionárias da Caixa Econômica, onde ele tinha trabalhado, e ali estava o caixão, e elas vinham com aqueles predicados e se dobrava diante e dizia, tadinho dele. Engraçado que eu não observei ele abrir um olho e dizer, eita, trem bom. Sabe por quê? Porque ele estava morto. Porque ele estava morto. Aquilo ali, aquela carne não interessava nada a ele. Se você está aqui nesta manhã, se você busca uma consagração de Deus, mas quando você vê alguém do sexo oposto que lhe assedia, se você é daquele que sobe lá nas nuvens, eu quero te dizer que você não morreu coisa nenhuma. Você não está precisando ser consagrado coisa nenhuma. Você está precisando é nascer de novo. Quem está morto não reage a assédio. Quem está morto não reage a provocações. Ministrei um culto fúnebre há alguns anos atrás, ali de trás do tijolão. A pessoa que estava ali no caixão tinha morrido numa troca de tiro com a polícia. E aí, um culto fúnebre de bandido dá pouca gente, né? E aqui acolá chegava alguém, olhava se não tinha ninguém da família e dizia, se tivesse rezando, não estaria aqui. Acredite, ele não saiu do caixão para tomar satisfação. Sabe por quê? Porque ele estava morto. Se você veio aqui nesta manhã, atrás de ser consagrado, mas se quando alguém lhe tira do sério, quando alguém lhe fecha no trânsito, você sai com um facão na mão, eu quero te dizer que você não morreu coisa nenhuma. Por isso você não pode ser consagrado. Você está precisando é nascer de novo, cara. Quem está morto não reage a assédio. Quem está morto não reage a provocação. Quem está morto não tem vontade própria. Fui pastor auxiliar por alguns anos na Assembleia de Deus ali do Sevene, Campo do Jardim América. Acompanhei demais pessoas em velório, em cemitério nobre, mas alguns iam para umas verdadeiras covas ao léu. E eu nunca vi um defunto empinar e dizer, nessa cova eu não serei sepultado. Sabe por quê? Porque ele estava morto. Quem está morto não tem vontade própria. Se você veio aqui nesta manhã buscando uma consagração, mas se você é daquele que só vem à igreja quando quer,
só trabalha com quem quer, só faz a obra na hora que quer. Eu quero te dizer que você não está morto coisa nenhuma, e por isso você não pode ser consagrado. Você está precisando nascer de novo. Assim como o grão, que quando entra em contato com o solo, ele morre, ele nasce, ele cresce, ele atinge a estatura para poder produzir fruto. Assim sucede com a palavra de Deus quando entra no coração de um pecador penitente. Primeiro, mata. Está morto, viu, irmã Beth? Está morto. De jeito nenhum. Ele não olha quando vê aquelas coisas no outdoor. Se alguém mexer com a senhora na rua fazendo caminhada, ele diz: bem, vamos orar por ele. Sabe por quê? Porque ele está morto. Ou será que eu estou enganado? Assim é a palavra que sai da boca de Deus. Primeiro ela mata, depois ela vivifica, depois ele cresce, e depois a igreja pode esperar fruto dele. Foi essa a condição que Jesus exigiu de Nicodemos. Quer compreender o mundo espiritual, Nicodemos? Nasça de novo. Quer entrar no reino de Deus? Nasça de novo. Quantas pessoas nessa manhã estão olhando atravessada para o pastor Fábio? Se o pastor Fábio revesse o meu trabalho, eu estaria sendo apresentado ao obreiro. E ele está olhando atravessado para você. Você está precisando nascer de novo, minha irmã. Quem está morto não fofoca. Aleluia! Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Primeira característica, novo nascimento. Segunda característica, convicção do seu chamado. Todo obreiro bem-sucedido, ele é convicto do seu chamado. Alguém pode até prender um obreiro vocacionado, mas não prende sua vocação. Alguém pode até matar um obreiro visionário, mas não mata a sua visão. Mas isso aqui, Bispo Yuri, é coisa rara para os nossos dias. É procurar agulha no palheiro, João Vitor. O que nós estamos contemplando é pessoas dentro da igreja ocupando cargos importantíssimos, alguns até dirigindo congregações, sem a mínima convicção do seu chamado. E se você é um dos tais, como diz o hino, eu vou falar. O jargão é o mesmo, eu caí aqui de paraquedas. Foi o pastor que me botou, até Deus abriu uma porta. O que você nunca viu e nem verá é um obreiro com essa mentalidade, fazer um serviço de excelência para Deus. Sabe por quê? Porque nem ele mesmo põe fé no seu ministério. Olhe para cá. O teu ministério tem o peso que você dá a ele. O teu ministério só vai até onde você permita que ele vá. Porém, quando olhamos no decorrer da história bíblica, todo líder que foi frutífero eram pessoas que eram convictas da sua missão. José do Egito, ele era convicto da sua missão. Quando se deu a conhecer aos seus irmãos, em Gênesis 45, versículos 5 e 6, ele disse: não vos entristeçais por ter me vendido para cá. Para a preservação da vossa vida foi que eu vim. 2 anos de fome já ocorreram e 5 ainda virão. José estava dizendo: eu comi o pão que o diabo amassou, mas nunca tive dúvida que eu estava no centro da vontade de Deus. O rei Davi era convicto da sua missão. Foi ungido rei, foi perseguido antes de ocupar o trono, sofreu 2 golpes de estado, mas nunca questionou ser uma liderança
constituída por Deus. Mardoqueu trabalhava para conscientizar a rainha Esté que para aquela situação é que Deus tinha colocado-a como rainha da Pérsia. Jesus era convicto da sua missão. O ladrão não vem senão para roubar, para matar, para destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Paulo era convicto da sua missão, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz: quando aprove a Deus me revelar seu filho, desde o ventre da minha mãe, eu não consultei carne nem sangue, e nem parti para Jerusalém para os que eram apóstolos, mas fui para a Arábia. Querido, se você não tem convicção do teu chamado, o teu ministério nunca terá respeito, nem de Deus, nem da congregação que você preside, nem da tua casa. Eu repito, o teu ministério tem o tamanho que você dá a ele. O teu ministério só vai aonde você permita que ele vá. Todo obreiro aprovado, terceira característica, zela pela vida espiritual. Zela pela vida espiritual. Em Romanos 14, 12, Paulo diz que cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Isso não serve para nós que somos obreiro. A responsabilidade do obreiro é tridimensional, em 3 dimensões. A responsabilidade do obreiro, em terceiro lugar, é com o departamento que ele preside. Em segundo lugar, com a sua família, mas principalmente com a sua própria vida espiritual. Vamos por parte, que nem diz o esquartejador. Vamos falar da responsabilidade dele com o seu ministério, com o seu departamento. Hebreus 13, 17 diz: obedecei aos vossos pastores, o quê? Que velam pelas vossas almas com quem hão de dar conta, como quem hão de dar conta. Aqui ele faz analogia ao pastor de ovelha hebreu. Um pastor de ovelha, nos tempos que essa carta foi escrita, antes do proprietário do rebanho entregar o rebanho a ele, conscientizava ele de 3 verdades. A primeira é que o rebanho não era dele. A segunda é que ele não estava trabalhando de graça. Às vezes era por 3:1, 4:1. E a última verdade que ele concebia era que diante disso ele era responsável por cada ovelha daquele rebanho. Diante dessas verdades, aquele obreiro, aquele pastor não sossegava. Ele sabia que ele tinha uma responsabilidade sobre os seus ombros. Durante as altas temperaturas do dia, o rebanho estava pastando e ele com o cajado na mão, olhando de longe. À tarde trazia as ovelhas e colocava no bebedouro para beber água e levava para um aprisco de pedra e com um fogo às vezes na porta, e ali ele ficava com o cajado na mão a noite inteira. Vinha o urso, ele estava pronto. Vinha o lobo, ele estava pronto, porque ele sabia que ia dar conta daquelas ovelhas. Olhe para cá. O obreiro de Jesus, ele só consegue prestar um serviço de qualidade para Deus quando ele tem essas 3 verdades em mente. Que o cajado não é teu. Está faltando o pastor conscientizar isso. Sabe por que vocês têm dor de cabeça? Eu sei o que se passa aqui. Eu bisbilhoto a vida dos outros. É porque não conscientiza da verdade. Tem muito crente achando que o cargo dele dentro da igreja é vitalício. Eu era professor de escola dominical de uma igreja e depois passei a ser vice-pastor da congregação, e ali eu vi um problema absurdo.
O ministro de louvor que tocava a bateria, terminava o culto, ele amarrava aqueles pauzinhos que eu não sei o nome, isso aqui não é demérito, não é minha área. Como é o nome? Baqueta. Ele amarrava numa mochila e levava para a casa dele. Resultado, no dia que ele não vinha para a igreja, não tinha bateria para tocar. Não tinha bateria para tocar. E o pastor me perguntou de conscientize a ele que ele não é dono do cargo. Muitos pastores estão nas congregações como se fosse dele. Tem pastor por aí que enche a boca e diz: na minha igreja eu não levo qualquer um. Espera aí, é sua? Será que eu estou equivocado? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. Isso aqui é um pronome possessivo, gramaticalmente falando. Isso aqui é um pronome possessivo. Jesus está dizendo a Pedro: eu te fiz um chamado, eu te dei talento, eu te dou dom, eu te dou poder, te dou unção, te dou autoridade, mas a minha igreja ninguém toma. Muitos obreiros estão indo tomar posse de igreja sem essa verdade em mente. Todo obreiro aprovado, ele zela pela vida espiritual do seu departamento. Ele zela pela vida espiritual da sua casa. 1 Timóteo 3, quando mostra os requisitos, aí lá no versículo 4 diz: e que governe bem a sua própria casa. Lá na frente ele diz: e se alguém não sabe governar a sua casa, como pode cuidar das coisas de Deus? Está se fazendo de surdo? Está se fazendo que não entende? Eu vou decodificar para vocês. Ele está dizendo: se você não é pastor de sua casa, se você não cuida de uma mulher e 2 filhos, como é que você quer cuidar da igreja do Deus vivo? O obreiro aprovado, ele zela pela vida espiritual do departamento. Ele zela pela vida espiritual da sua casa. Mas ele não perde de vista o cuidado com a sua própria vida espiritual, bispo. E nós que somos ministro, Aleandro, estamos muito sujeitos a descuidar da nossa própria vida espiritual. Cuidando da vida espiritual dos outros, pastor Fábio, nós deixamos a nossa de lado. Em 2009, 2010, eu estava tão atarefado no ministério, que a Bíblia para mim era só para eu preparar sermão. A gente precisa ter cuidado. E Paulo aqui, ele nos dá uma lição. Em 1 Coríntios, capítulo 9, 24 a 27, eu vou até fazer questão de ler. Ele diz: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Versículo 26, preste atenção. Eu assim corro, não como uma coisa incerta. Ele está dizendo: eu sei para onde estou correndo. Eu assim combato, não dando golpes no ar. Antes, subjugo o meu corpo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe o que Paulo está dizendo? O que me adianta ganhar almas? O que me adianta fundar igreja? O que me adianta escrever cartas? O que me adianta treinar obreiros? De que me adianta passar um terço da minha vida em cadeia, se no dia de Cristo o rebanho subir e eu ficar de fora? Todo obreiro de Cristo deveria prestar atenção nessa possibilidade. Eu sou diácono. Eu sou presbítero.
Abaixo do pastor Fábio, o maior aqui é eu. Mas como está a sua própria vida espiritual? O que adianta os anos de crente? O que adianta pregar toda noite como nós pregamos? O que adianta? Às vezes eu ensino em 3 seminários simultaneamente. Mas se no dia de Cristo meus alunos subirem e eu ficar de fora. Portanto, olhe para cá. Zele pela vida espiritual do seu departamento. Zele pela vida espiritual da sua casa. Mas não perca de vista a sua própria vida espiritual. Por isso Paulo disse, a minha luta não é dando socos no ar. Ele faz analogia ao pugilista, que atinge o oponente. Ele diz, a minha luta é contra mim mesmo, para que no dia de Cristo eu não venha ficar de fora. Todo obreiro aprovado, 4ª característica, ele se qualifica para servir. Escute uma coisa, o obreiro do Senhor, ele é contente com o que ele tem no bolso, ele deve ser contente com o que ele tem na conta bancária, mas ele nunca é contente com o tanto que ele sabe. Ele nunca é contente com o tanto que ele sabe. Em Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento na vida do obreiro deve ser contínuo. A busca pelo conhecimento deve ser contínua. Hoje eu sei mais do que ontem. Amanhã eu saberei mais do que hoje. Nós, os pentecostais, me permita usar o pronome pessoal do caso reto, porque às vezes eu sou assim. Às vezes a gente valoriza demais o dom, o chamado, a unção, em detrimento do conhecimento, Leandro. Ah, eu sou chamado. Ah, eu fui ungido. E daí? Olhe para cá. O chamado, ele não substitui o treinamento. A vocação não substitui a preparação. A unção não substitui a qualificação. Quem foi que chamou Josué? Foi Deus ou o diabo? Deus. Desde quando Moisés feriu a rocha, todo Israel sabia que o sucessor seria Josué. Josué foi chamado, Josué foi escolhido, Josué foi ungido, consagrado por Moisés e Eleazar, mas Deus cobrou dele treinamento na hora de exercer. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Queridos irmãos, quando olhamos na vida do homem de Deus, em lugar nenhum, a Bíblia desestimula buscar conhecimento. Moisés se preparou 80 anos para um ministério de 40. Josué se preparou 40 anos para um ministério de 20. Jesus se preparou 30 anos para um ministério de 3. Hoje muitos não querem se preparar 3 para um ministério de 30. E vocês que é pastor tem que ter cuidado isso na hora de consagrar. Deve ter cuidado. É impossível apresentar alguém ao ministério se ele não conhece as doutrinas cardeais da Bíblia Sagrada. Que obreiro vocês estão apresentando, serão apresentados aqui nesta noite? Não se pode pensar em apresentar um obreiro ao ministério se ele não conhece as doutrinas fundamentais da Bíblia. A história da igreja. As pessoas irão perguntar por que tantas religiões? E Pedro disse que nós temos que estar pronto para responder com mansidão a razão da nossa esperança.
Como é que se pode apresentar um obreiro ao ministério? Se alguém perguntar a ele qual a diferença da Bíblia cristã para a judaica, para a católica, para a ortodoxa, e esse obreiro não saber dizer. Todo obreiro aprovado, ele se qualifica para servir. Em lugar nenhum a Bíblia desencoraja ao conhecimento. Inclusive você que é pentecostal, os dons espirituais, Paulo diz concernente aos dons, não quero que seja ignorante. E quando o obreiro se qualifica, ele serve melhor. Ele responde às questões das pessoas lá fora. Todo obreiro aprovado. Em quinto lugar, ele avalia a espiritualidade daqueles que lhe cercam. Toda mulher prudente avalia a espiritualidade de um marmanjo antes de permitir que ele coloque um anel de compromisso na mão dela. Todo crente prudente, ele avalia a espiritualidade de uma mulher antes de colocar um anel de compromisso na mão dela. Todo pastor aprovado, ele avalia a espiritualidade de um obreiro antes de colocar do seu lado para compor a liderança da igreja. Colocar é fácil, mas tirar é difícil. Aleluias. Olhando na história bíblica, toda pessoa que fez a diferença no reino de Deus, eram pessoas que avaliavam a espiritualidade daqueles que lhe cercavam. Abraão avaliou a espiritualidade dos egípcios, em Gênesis 12. Ele disse, vai ver que esse povo não teme a Deus, vão me matar por amor de ti. Diz que é minha irmã. Isaac avaliou a espiritualidade de Gerar, de Abimeleque, rei de Gerar. Jesus avaliava a espiritualidade daqueles que estavam ao seu redor. Ele pergunta aos discípulos, o que é que os homens dizem a respeito do Filho do Homem? E os discípulos, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas, e ele disse, para vocês, quem eu sou? Olhe para cá, por que dessa avaliação? Eu vou lhe dar algumas razões muito óbvias. Por que essa avaliação? Ninguém nesta vida é aquilo que a princípio parece ser. Baixou a vista? Ninguém nesta vida, bispo, é a princípio aquilo que parece ser. Na sua vida ministerial, você sabe isso. Seja num relacionamento conjugal ou ministerial, ninguém é aquilo que a princípio parece ser. Um pastor da Vila Maria brincava, que disse que chegou um rapaz na igreja de boa aparência e as moças caíram em cima dele. E ali ele visgou uma e o pastor disse, minha filha, toma cuidado, o rapaz é novato. Não, pastor, eu encontrei o príncipe encantado no cavalo branco. E ali, o pastor disse, não tem jeito. Ela disse, se não fizer o casamento, eu vou embora com ele. E o pastor aconselhou os pais e fizeram o casamento. E com 2, 3 meses, aquela moça triste. E o pastor chama ela no gabinete e questiona ela. E ela disse, pastor, a minha vida virou um inferno. E o pastor disse, mas cadê o príncipe encantado no cavalo branco? Ela disse, rei, o príncipe já foi embora há muito tempo, saiu por aquela porta, está só o cavalo dando patada dentro de casa. Na vida ministerial é desta maneira. Aposto, bispo, que você já recebeu obreiros na sua igreja, que chegava lá na primeira noite e trazia uma palavra e você buscava para a sua digníssima e dizia, essa é a resposta de Deus. É o cara, isso aqui é fruto da oração. Uma semana depois, coloca ele para pregar de novo. E ele prega a mesma coisa. Ele só tinha aquela mensagem copiada do YouTube. Mas os problemas ainda estavam por vir. Vira o fim do mês, olha a lista dos colaboradores, dos dizimistas, e o nome dele não está. Diz, não, mas deve ter sido, ele fez a mudança. No segundo mês, olha o nome e o lugar mais limpo do mundo. Mas o pior ainda está por vir.
De repente as irmãs chegam e dizem: bispo, eu poderia falar com o senhor? Aquele irmão novato, ele é estranho. Ele tem um olhar profundo, penetrante. Ele tem um aperto de mão demorado. O abraço dele é suculento. E aí você vai ver que ele não era nada daquilo que aparentou ser. Por que que nós devemos avaliar a espiritualidade daqueles que nos cercam? Primeiro, porque ninguém nesta vida, eu trago uma palavra didática, aí deixa os outros pregar como Deus mandar. Ninguém nesta vida é aquilo que a princípio parece ser. Segundo, todo relacionamento que não te aproxima dos teus sonhos, ele tem o poder de te afastar dos teus sonhos. Terceiro, todo relacionamento que não faz depósito, ele faz retirada. Quando avaliamos a espiritualidade daqueles que nos cercam, nós nos blindamos de cometer 3 erros graves que muito pastor tem cometido. Primeiro, permitir que pessoas ímpias assumam posição de liderança dentro do nosso ministério. E depois não adianta chorar. A hora de olhar é antes. Quando avaliamos a espiritualidade daqueles que nos cercam, nos brindamos de cometer um segundo erro. Esse é o oposto. Não vê a grandeza de quem realmente é grande. Aprenda uma coisa: a tua recusa em confiar na pessoa certa lhe trará mais problema do que a sua simplicidade de confiar na pessoa errada. Eu palestro para a liderança, isso aqui é minha vida. A sua recusa em confiar na pessoa certa lhe trará mais prejuízo do que a sua simplicidade de confiar na pessoa errada. E muitos pastores estão pagando pato, diga de passagem, por causa disso. O obreiro vem congregar com ele, humildezinho, na bicicleta Monarch, e ele não dá nada para ele. Ele chega, passa 1 ano, 2 anos, não tem oportunidade, diz: pastor, me abençoa que eu estou saindo. E depois, com 4 meses, você vê falar que ele está dando fruto noutra congregação. E aí você vai orar a Deus, e Deus lhe revela que tudo que você pedia, Deus mandou para lhe ajudar. Mas você não avaliou a espiritualidade, e por isso você não percebeu a grandeza dele. Quando avaliamos a espiritualidade daqueles que nos cercam, estamos livres de cometer o terceiro erro que quase todo pastor comete: dispensar tratamento igual ao obreiro. Olhe para cá. Obreiros não são iguais. Obreiros são diferentes. Eles têm histórico de vida diferente, eles vêm de lugar diferente, eles têm objetivos diferentes, têm formação acadêmicas diferente, cada um matou um leão diferente para estar na tua presença. Por que que devemos dar tratamento igual? Agora, preste atenção. Quando eu digo tratamento diferente, não é pelo CPF nem pelo carro. Salomão diz: procure conhecer o estado das tuas ovelhas. Eu me refiro à credibilidade. Eu já liderei grupos de pessoas em departamento de educação cristã, e cada um tinha o seu valor para mim, mas ninguém tinha o mesmo valor. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O pastor na congregação, ele precisa olhar para o seu rebanho e dizer: se eu deixar o rebanho na mão desse aqui, ele leva muito bem. Se eu deixar na mão daquela ali, mais ou menos. Se eu deixar na mão daquela ali, ela destrói. Avalie a espiritualidade daqueles que lhe cercam. Todo obreiro aprovado valoriza as pequenas coisas. E desse requisito Deus não abre mão. Valorizar as pequenas coisas. O pastor Fábio pode até abrir mão, mas Deus não.
Todo obreiro aprovado, ele valoriza as pequenas coisas, os pequenos começos, ele celebra as pequenas conquistas. Todo aquele que chegou a algum lugar na vida é porque valorizou os pequenos começos. As grandes corporações hoje, um dia começaram pequena. A maior rede de fast food da face da terra começou com uma franquia nos Estados Unidos. A maior loja de eletrônicos do nosso país e da América Latina, as Casas Bahia, não sei se ainda é, começou de forma sucinta, um libanês vendendo cobertor no lombo de um burro nas portas. O maior ministério pentecostal do mundo, esse que nós pertencemos, a Assembleia de Deus, começou em 1911, na casa da irmã Celina de Albuquerque, com 14 pessoas reunidas em Belém do Pará. Hoje somos mais de 24 milhões de pessoas servindo a Deus. Quantos de vocês estão aqui nesta manhã esperando ser consagrado à noite sem esses requisitos? Pessoas que lideram um departamento de jovem, de adolescente, com 15, 20 pessoas. Se perde uma vida, ele não dá a mínima. Se uma alma não tem valor para você, eu quero dizer para aquele que te chamou, tem muito. Quantos de vocês já esnobaram a oportunidade de dirigir congregação porque só tinha 10 pessoas, 15 pessoas, e ali era uma porta para que hoje você estivesse na frente de um ministério brilhante? Vocês têm observado, pastores, esses requisitos nesses obreiros que vocês estão apresentando? Ainda há tempo de tirar o nome. O pastor precisa estar atento. São obreiros que você pode contar com ele. Obreiro para dirigir o culto numa convenção como essa, muitos brigam. Eu estou falando para ir servir a ceia lá no São Carlos, no dia da ceia, só uma família em particular. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Todo obreiro aprovado zela pelo testemunho cristão. E aqui veio um papel bom para mim, disse que eu posso ir até 12:15, e se disser que pode ficar até a noite, tem bala na agulha, viu? Todo obreiro aprovado, ele se preocupa em dar bom testemunho. Eu me refiro à vida limpa, à conduta ilibada, e deste requisito Deus não abre mão. Sempre que a Bíblia menciona de separar obreiro para o ministério, o bom testemunho cristão está na pauta de Deus. Em 1 Timóteo 3:2 ele diz que o obreiro precisa ter vida irrepreensível. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Um obreiro que compra e não paga, ele é irrepreensível. Um obreiro que não zela pela sua postura moral, ele é irrepreensível. Todo lugar que a Bíblia fala de separação para obreiro, Deus cobra o testemunho cristão. Em 1 Timóteo 3:7 diz que esse mesmo ministro, ele precisa dar bom testemunho aos lá de fora. Me diga uma coisa, será que se o pastor tivesse tomado o cuidado de procurar lá na empresa que você trabalha, olhar sua lista de pontos, sua ficha de ponto, quantos atestados você levou, será que você estaria aqui nesta manhã para ser consagrado? Mas no versículo 12 ele diz que ele tem que ter bom testemunho em casa. Quem vive com nós é que
sabe quem nós somos. Que tenha bom testemunho em casa. Será que entre o período matutino e vespertino, o pastor chamasse as mulheres, os esposos daqueles que vão ser consagrados, os filhos, e tivesse uma reunião à parte com eles ali numa sala? Será que o nome de vocês permaneceriam até a noite para ser consagrado? Em Atos 6, na escolha dos primeiros diáconos, ele diz: convém que tenham boa reputação. Alguém já disse, bispo Yuri, que a reputação é o segundo maior patrimônio que nós temos. Zele por ela. Zele pela sua reputação. O mundo, irmãos, o mundo ele já conhece os nossos folhetos. O mundo ele já conhece as nossas literaturas. O mundo já conhece as nossas pregações. O que o mundo está de olho é se nós vivemos aquilo que pregamos. A vida ministerial do obreiro deve falar mais alto do que as suas prédicas. Nunca foi tão necessário o conselho do bispo de Ripona, que ele disse: pregue, 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 se necessário use palavras. Use palavras. Está falando de bom testemunho. E para terminar, todo obreiro aprovado, ele se alegra com o sucesso de outros obreiros. É um tapa na cara de alguns. Vivemos dias de obreiros difíceis, ciumentos, rancorosos, invejosos. É uma briga por posição, uma briga por cargo, uma briga por poder. Mas eu não vejo esse santo brigando pelas almas. Eu não vejo esse santo brigando por quem traz mais visita ao culto. Quando o pastor diz: vai buscar um pregador duro, que nem o irmão Francisco, lá no Estrela d'Alva, ele já tem a desculpa na ponta da língua para não ir. Incrível! Nós estamos perdendo fé para o mundo. Olhe para cá que eu já vou terminar em 3 minutos. Cientista celebra a descoberta de outros cientistas. Médicos brasileiros comemoram descobertas de médicos americanos. Artistas cantam composições de outros artistas. O jogador, ele faz um gol. O jogador, ele faz um gol e aquele monte de macho pula em cima dele para comemorar, e tem uns que acham bom. Mas dificilmente eu vejo um obreiro se alegrar com o sucesso ministerial de outro obreiro. Às vezes se tratam até como inimigos, como rivais. Eu nunca vi um pastor fazer um culto de ação de graça porque abriu uma nova congregação no bairro dele. Eu nunca vi um pastor ser empossado e o outro da igreja vizinha vir dar as boas-vindas a ele. Vieram dar para o senhor as boas-vindas? Não. Eu nunca vi um obreiro local se alegrar porque chegou um mais qualificado e dizer: olha, nós vamos passar a escola dominical para você, que nós reconhecemos que nós precisamos aprender com você. Só se for aqui, porque por onde eu tenho passado, não. Muitas vezes se trata como inimigos. Que eu saiba, seu inimigo é o diabo. Mas o obreiro aprovado, não é o perfil desse aqui, esse Deus não está procurando. O obreiro aprovado, ele se alegra com o sucesso ministerial de outros obreiros. Ele se preocupa em transmitir o que sabe para próximas gerações. Olhe para cá.
O grande legado de Moisés não foi tirar o povo do Egito, nem abrir o Mar Vermelho, foi treinar Josué. O grande legado de Davi não foi deixar uma tropa de 1.300.000 soldados adestrados para a guerra. Foi treinar Salomão para lhe substituir. O grande legado de Elias não foi os 7 milagres que operou. Não, foi preparar Eliseu para lhe suceder. O grande legado de Paulo foi preparar sucessor, como nós vimos na carta a Timóteo, após a sua partida. Olhe para cá. Que legado você tem deixado? Se Jesus te chamar agora, que legado você tem deixado? Um legado de dinamismo, um legado de conhecimento, um legado de resiliência, um legado de fome pelas almas, ou um legado de ódio, ou um legado de rancor, ou um legado de inveja? Aprenda uma coisa, a vida aqui na terra é muito breve, e quando daqui partimos para a eternidade, só somos lembrados por 2 coisas: pelos problemas que resolvemos, ou pelos problemas que causamos. Como é que você pretende ser lembrado? Fique de pé. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. O obreiro que não tem do que se envergonhar, se o pastor manda ele ministrar um culto de Santa Ceia, ele está pronto. O obreiro que não tem do que se envergonhar, se o pastor manda ele dar um ensino sobre família, ele ministra com autoridade, porque a igreja conhece a vida dele. O obreiro que não tem de que se envergonhar, se ele recebe a missão de dar uma palavra sobre contribuição financeira, ele fala com propriedade, porque a igreja sabe que a sua vida é uma carta lida. E essa é a minha oração nessa manhã. Que Deus venha levantar obreiros, que Deus venha levantar ministros, que Deus venha levantar homens e mulheres para fazer a diferença. Filma aí ao contrário. Para fazer a diferença nesta nação, nesta congregação, nesse ministério. E que na próxima convenção, na terceira CADMAGO, Convenção das Assembleias de Deus, Ministério Nova Aliança, que a metade dos ministrantes venham ser do próprio ministério. E quando for daqui a 4 ou 5 anos que alguém perguntar: pastor, está precisando de obreiro? Ele: não, eu estou exportando. Quando quiser um homem de Deus, eu tenho aqui. É com esses que Deus conta nesta manhã. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. A tua palavra foi ministrada, mas o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e da negligência ministerial. Começa a fazer a obra nesta manhã, na tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Cristo. Devolva quem é de direito.